17, capítulo 1 de 1 Coríntios, do verso 10 até o verso 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios 1, 10 a 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Oremos. Deus, fala ao nosso coração nessa manhã, precisamos ouvir a Tua voz. Tivemos uma semana, a última, com tantas notícias, tantas informações, tantas coisas que encheram a nossa cabeça e o nosso coração, mas agora, Deus, queremos nos atentar para a Tua doce voz, que o Senhor comunique a nós a Tua mensagem. Oramos assim, no nome de Jesus, amém. Queridos, nós vivemos um tempo de difícil demarcação entre a vida privada e a pública. Antes as pessoas conseguiam ser mais discretas, mas hoje, por causa das plataformas virtuais, existe uma exposição muito grande. As redes sociais facilitam muito. E nas redes sociais, geralmente, as exposições são seletivas. Você posta aquilo que você realmente quer comunicar. Mas alguns programas, alguns canais, eles não têm muito filtro. Eles são ao vivo e nós vimos durante essa semana aí algumas coisas complicando por causa de expressões que foram utilizadas nas mídias sociais, e isso acabou complicando quem as falou. Mas está acontecendo o tempo todo. Nós não sabemos qual é o limite para falar. Alguns acham que a liberdade está diretamente ligada a você se expressar sem qualquer filtro. Outros acham que tem que pôr um filtro. Mas se põe um filtro, um grupo vai dizer que isso é uma forma de censura. O grande problema é quem vai estabelecer qual o filtro ser usado. Não é o grande problema? Qual filtro a gente vai usar? Quem é que vai dizer que isso pode ser falado e isso não? Graças a Deus, os crentes não têm esse problema. Porque os crentes usam a palavra de Deus como filtro. É simples assim. Eu sei que você já faz esse exercício. Antes de publicar qualquer coisa nas mídias sociais, você olha para o texto, ora, consagra ao Senhor e envia. Não é? Não, não é. Essa é uma preocupação que a gente deve ter. Tudo que a gente publica nas nossas redes sociais precisa passar pelo crivo da palavra. Nós temos um filtro. A sociedade pode bater a cabeça do tanto que quiser para saber qual é o filtro. Nosso filtro é estabelecido pelas Sagradas Escrituras, mas o nosso momento é um momento em que as coisas estão aí escancaradas. E é muita informação, a gente fica cansado até de tanta informação que a gente recebe. E como se não bastasse, você tem aí uma rede de reality shows para poder mostrar ainda de maneira mais expositiva a vida das pessoas. E você percebe que isso é comentado a todo momento. Esses reality shows, nos primeiros dias, as pessoas até conseguem ali fazer um teatro, mas a ideia é, com o tempo, elas mostrarem quem elas realmente são. E o curioso é que a sociedade gosta dessa exposição, gosta de observar todas essas encrencas que acontecem aí nos vários meios de comunicação. Mas quando nós olhamos para a igreja de Corinto, e eu queria chamar a atenção para essa igreja, a respeito dessa igreja, que ela era uma igreja que o filtro dela também não era muito equilibrado. A gente sabe muita coisa da igreja de Corinto.
talvez a gente saiba mais da igreja de Corinto do que da nossa própria igreja. Porque na igreja de Corinto as coisas eram publicadas, se tornavam expostas, e ali todo mundo ficava sabendo, ao ponto, gente, de 2000 anos depois estamos nós aqui falando da igreja de Corinto. É o tanto que os problemas dela eram problemas que patentes aos olhos de todos. E esse é um texto que vai trabalhar sobre talvez o maior problema que estava acontecendo ali dentro da igreja de Corinto. E nós já vimos no domingo passado que o apóstolo Paulo, ele ao abrir essa carta, ao introduzir essa carta, ele revela o seu coração pastoral. Paulo fala o quanto ele ama aquela igreja, o afeto que ele tem por aqueles irmãos, e aqueles irmãos sabem disso. Foi Paulo que fundou a igreja. E agora o apóstolo Paulo vai começar a tratar de maneira mais séria a respeito dos assuntos. Existe uma técnica na comunicação, na oratória, e que é utilizada em vários ambientes, até nas bancas, né? Quando você participa de uma banca de monografia, dissertação, tese, ou quando você vai fazer uma contratação na empresa e está entrevistando alguém, todo mundo fala, ressalta primeiro as qualidades. Aí depois você... Então a gente já sabe que aquela primeira parte ali é só para maquiar mesmo, que não é o caso de Paulo, não era maquiando. Paulo amava aquela igreja, mas Paulo já usava essa estratégia de elogiar, de dizer o quanto aquela igreja é importante, o quanto aquela igreja é uma igreja especial, mas agora Paulo precisa tratar da igreja. E ele então vai começar esse tratamento por meio de uma enfermidade que a igreja tinha, que precisava de cuidados especiais. E essa enfermidade era a divisão. Era uma igreja dividida, uma igreja que os membros não estavam em torno de uma única pessoa, que é Jesus Cristo, dono da igreja. Os membros estavam fragmentados. É por isso que no versículo 10, o apóstolo Paulo começa dizendo, rogo-vos, irmãos. Essa expressão, rogo-vos, irmãos, é uma expressão onde Paulo está querendo dizer assim, eu imploro encarecidamente. Paulo está com muita angústia no coração para que os irmãos entendam a dimensão do problema quando eles investem numa divisão dentro da igreja. Então ele está implorando encarecidamente, como se não bastasse. O apóstolo Paulo diz, eu rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a densidade do que Paulo está querendo aqui tratar. Eu rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Paulo, ele está clamando como um pastor que conhece e ama a igreja, e já falou sobre isso nos versículos anteriores, para que aqueles irmãos falem a mesma coisa. E é interessante, porque como igreja, nós não somos obrigados a concordar com tudo, não é verdade? Cada um aqui é uma pessoa. Talvez para você a temperatura do ar-condicionado nesse momento esteja boa, você está confortável. Talvez para outro, a temperatura do ar-condicionado é baixa demais, está frio. Cara, puxa, alguém podia aumentar a temperatura desse ar. Mas para outros, do qual eu pertenço, o grupo, não tem ar que me impeça de transpirar numa pregação. E eu sempre acho que o ar está com a temperatura alta. Agora imagina se a gente for criar caso uns com os outros por causa da temperatura do ar-condicionado. Nós vamos viver divididos aqui, todo culto. Vai ser uma polêmica, vai ser uma complicação. A altura do som, a voz estridente do pastor. Para alguns a voz do pastor é confortável, bem poucos. Para outro, ele não precisava de microfone. Para outros, eu não estou ouvindo o que ele está falando. Imagina, irmãos, nós poderíamos nos perder em muitas picuinhas para viver em conflito. Agora, a gente não fala do ar. A gente evita falar, pelo menos publicamente, da altura do som, porque esses detalhes, eles não importam tanto. A gente veio aqui em busca de algo maior do que isso. O problema é que a igreja de Corinto, ela estava se perdendo sim, em questões periféricas.
ela estava deixando de olhar para o que era essencial. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos falar a mesma coisa, não é em relação a questões periféricas, ele está falando em relação àquilo que é essencial. Aquilo que é essencial. No periférico a gente pode se divergir, não tem problema um pensar A, o outro pensar B, mas naquilo que é essencial, naquilo que está na palavra, nós não podemos nos dividir. E ele vai dizer: eu rogo, irmãos, para que vocês falem a mesma coisa e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo, ele, não só aqui, mas fundamentado no que o próprio Cristo falou, aliás, tudo que Paulo fala está fundamentado no que Cristo falou, ele está se referindo a textos como aquele que nós lemos em João capítulo 15, verso 5, que diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Nós devemos viver como ramos daquele que é a videira, como corpo daquele que é o cabeça. Jesus Cristo nos une e nos faz um único corpo. Não tem como vivermos fragmentados. Não tem como nós, naquilo que é essencial, naquilo que a Bíblia nos instrui, não tem como um falar A e o outro falar B. Por isso a ideia aqui é todos devem falar a mesma coisa. Por isso que a ideia é vocês não podem viver divididos no que é essencial, devem ser inteiramente unidos. A palavra inteiramente unidos aqui no grego, catartizo, significa vocês estão entrelaçados como um tecido, como um pano, e vocês não podem ser rasgados. Nós somos um único tecido, nós somos um único corpo, nós pertencemos a uma única videira, nós estamos plenamente e eternamente conectados uns aos outros. Por isso a unidade, ela é um ponto indiscutível na vida da igreja, e essa unidade ela tem que atingir dois setores. Ela tem que atingir o nosso pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz nesse versículo 10, que nós devemos ser inteiramente unidos na mesma disposição mental, pensar a mesma coisa, concordar a respeito daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Por isso, é muito perigoso quando você diz que na Bíblia cada um pode ter a sua própria interpretação. É muito perigoso. Existem recursos para você interpretar a Bíblia, e um dos recursos mais importantes na interpretação bíblica é um recurso que todos nós temos acesso a ele, e chama bom senso. Bom senso. Precisamos olhar para o texto e ter bom senso na interpretação dele, observar o que o contexto está falando, uma interpretação que não exige tanto de nós, porque todos nós temos condições de entender a palavra de Deus e acessar por meio do Espírito Santo de Deus, que ilumina as nossas mentes e faz com que essa palavra seja aplicada ao nosso coração. Mas essa disposição pela unidade, com o mesmo pensamento caminhamos juntos na mesma fé. A minha mente, a sua mente, estão dispostas a se enquadrar no padrão que Deus estabeleceu para a nossa vida. Paulo diz que essa disposição deve acontecer, mas também ter entre nós não só o mesmo pensamento na fé, mas o mesmo parecer. E aí se trata de julgamento. Nós devemos ter as mesmas conclusões à luz das Escrituras. O parecer entre nós, ele tem que ser um parecer unânime, quando se trata de coisas referentes à palavra de Deus. É claro, irmãos, que existem pontos específicos na Bíblia que pode gerar alguma discussão. Existem questões teológicas que não são fáceis de concluirmos de maneira unânime, e que já gerou na história da igreja algumas divisões e algumas dificuldades muito grandes. Por exemplo, quando nós falamos a respeito do batismo, alguns irmãos cristãos protestantes entendem que não se pode batizar criança, outros já acham que não tem problema batizar criança, uns acham que a quantidade de água pode ser pouca e por aspersão, outros já pensam que não, deve ser por imersão. Mas essas discussões todas que eu acabei de falar, elas são periféricas, elas estão na órbita,
elas não são nucleares, não são centrais. O mesmo Cristo desses irmãos que têm um pensamento diferente a respeito da água do batismo é o nosso Cristo. Nós não divergimos naquilo que é essencial. Então pode ter um ponto ou outro que não há concordância teológica, mas a grande verdade é que nós devemos caminhar juntos, unidos em Cristo, e não permitir que questões periféricas sejam motivos para nos dividir de irmãos de outras denominações. Nós presbiterianos temos que tomar cuidado para não nos orgulharmos achando que temos uma teologia melhor, que somos uma igreja que se dedica mais à palavra. Ah, não, aquela igreja explora muitas emoções das pessoas. Nós não, nós somos uma igreja que valoriza a palavra. Cuidado com esse discurso. Ele não é saudável, ele não é bíblico e ele é perigoso, porque tanto nós como irmãos de outras igrejas que creem no mesmo Jesus que nós, não foram salvos pelos seus próprios méritos, mas pela graça de Deus. É a mesma graça. Isso é nuclear, isso é central na nossa fé. A igreja primitiva, ela era uma em corpo e alma. Paulo vai exortar os Efésios, capítulo 4, verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós fomos chamados para viver em unidade, unidade do Espírito, mas precisamos fazer uma ressalva. Essa unidade não é a qualquer custo. Ela não é a qualquer custo. Nós precisamos entender que essa unidade é em Cristo. Por isso, todos os irmãos ou pessoas dentro da igreja que vão contra Cristo precisam ser tratadas. Precisamos dizer quando algo está sendo dito que é contrário a Cristo, nós precisamos expor a respeito disso. O capítulo 5, olha que interessante essa igreja de Corinto. Augusto Nicodemos vai fazer essa comparação. Ele vai dizer que é interessante, porque a igreja de Corinto, ela brigava por aquilo que era essencial, então assim, era dividida no essencial, no nuclear, mas ela deixava o periférico acontecer tranquilamente. Olha que absurdo estava acontecendo na igreja de Corinto, capítulo 5, vai ter uma pregação sobre isso no futuro. Apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos, porque tem um membro da igreja, jovem, que está tendo relações sexuais com a mulher do pai dele, e a igreja está tranquila. Apóstolo Paulo fala, não, viver em unidade não é aceitar tudo, viver em unidade não é permitir que tudo aconteça dentro da igreja, para que a igreja esteja sempre juntinha, unida. Não, tem coisas, tem atitudes, pensamentos que vão contra Cristo, que vão contra a palavra de Deus, e isso precisa ser tratado na vida da igreja. Esse é o caminho para a saúde de uma igreja. As pessoas precisam estar unidas em Cristo, mas o que não é de Cristo precisa ser tratado. E percebemos isso, porque a divisão não é de Cristo e está sendo tratada. Versículo 11, é um versículo muito interessante. Às vezes a gente precisa orar por mais membros da família de Cloé. Olha o que diz o verso 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Quem é Cloé? O dedo duro. Cloé é o indivíduo que vai lá falar para o apóstolo Paulo, Coríntios, a igreja de Corinto está toda dividida, Paulo, você tem que fazer alguma coisa. E Paulo não tem problema nenhum em dizer que foi a família de Cloé que havia avisado ele a respeito da divisão e do que estava acontecendo na igreja. Imagina o quanto a igreja ficou feliz com essa família. E às vezes, meus queridos, nós temos esse problema. Nós podemos e corremos o risco de sermos uma igreja unida, mas ninguém mexe com ninguém. Ninguém expõe, exorta e trata de ninguém. A nossa unidade é no silêncio. O irmão mente, você fica calado. Ele mente de novo, você continua calado.
Aí ele mente a terceira vez, você continua, aí você descobre que ele é um mentiroso e você continua calado. Você não trata, não fala com ele. Você sabe que tem alguém que está envergonhando o nome de Cristo fora da igreja, e você tem provas disso, mas você fica para você. É interessante porque tem um jogo nisso, tem um jogo. Qual é o jogo? O jogo é: eu vi o pecado do irmão, vou deixar quieto, porque se um dia ele me ver pecando, ele não vai poder falar nada. E aí a gente pode se tornar um grupo de pessoas assentadas nos seus próprios pecados e olhando o pecado dos outros. Aí a hora que você for falar: irmão, mas o que você está fazendo aí, isso não está certo. Ah, você vem falar isso para mim? Você acha que eu não te conheço? Você acha que eu não sei da sua história? Às vezes nem sabe, blefa, né? Aí você já fica: ih, caramba, será que ele descobriu? Irmãos, isso adoece a igreja. Jesus Cristo, o Senhor da igreja presbiteriana da Gávea, lá no Evangelho de Mateus capítulo 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Vai ter com ele em amor, viu, gente? Fala com ele: irmão, não foi legal o que você falou. Irmão, aquela publicação sua está estranha. Está estranha. Você orou antes de publicar? Orei. Não, mas eu orei também e Deus me falou outra coisa. Irmão, não está legal. Não está legal o jeito que você está tratando sua esposa. Puxa, eu passei, eu estava ali no shopping, eu passei, você estava falando com ela de maneira tão bruta, irmão. Não é legal isso não, ó. Ah, tá bom, vou fazer isso só em casa agora. Não. Precisamos ir lá e falar com o irmão. Se você percebe que um irmão está em pecado, você tem o compromisso de falar com ele, em amor. E se o irmão ou a irmã não mudar a atitude, você chama uma testemunha. Se o irmão ou a irmã não mudar a atitude, você leva o caso para a liderança da igreja, para que essa pessoa seja tratada. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo, dono da igreja, porque não tem coisa pior para a igreja de Jesus do que alguém falar assim: ah, você é daquela igreja? Conheço os jovens de lá, eles não saem da boate que eu frequento. Não acontece isso, pelo menos eu não fiquei sabendo. Se eu ficar sabendo. Ah, você é da igreja? Nossa, fiz um negócio com um membro dessa igreja, cara, mas ele me deu um calote. E aí a gente começa a ser uma igreja difamada. Por quê? Porque está todo mundo vivendo a sua vidinha e ninguém trata de ninguém. Temos que tratar uns dos outros em amor. Quem diz isso também é o apóstolo Paulo: exortai-vos uns aos outros em amor. Temos que cuidar uns dos outros. Isso é zelo, porque você não está cuidando da sua vida aqui. O dia que você veio aqui na frente, fez sua pública profissão de fé, acabou a sua individualidade. Agora você pertence ao corpo de Cristo, e nós somos irmãos, e temos que ser tratados. Ah, e se eu ver o pastor Alexandre fazendo alguma coisa que não está legal? Fala para ele. Fala para ele. É bem possível que você tenha razão. Precisamos falar, tratar. Precisamos cuidar uns dos outros. Parece difícil, mas isso é necessário, porque aí muda tudo. Quando eu recebo uma exortação e acolho a exortação, e eu também exorto o outro, nós nos tornamos uma comunidade exortativa, onde ninguém é melhor que ninguém, todo mundo cuida de todo mundo. É esse o projeto de Deus para a unidade. Mas nós temos que então, irmãos, nos atentar para esse detalhe. Paulo ele fala que a família de Cloé levou para ele uma informação que estava tendo briga entre os irmãos, disputas, e o versículo 12 é um versículo delicado, porque ele vai dizer assim, que Paulo, recebe a informação de que, de fato, cada um de vós estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A igreja estava ali dividida em 4 partes. Nós temos algumas interpretações para esse versículo. A primeira delas é do Augustus Nicodemos, que, se não me engano, o trabalho de doutorado dele foi em 1 Coríntios, e que ele vai dizer que esses 4 grupos aqui estavam literalmente dentro da igreja. Tinha um grupo que preferia o apóstolo Paulo,
Tinha um outro grupo que preferia Apolo, que foi o pastor que substituiu Paulo. Paulo fundou a igreja, Apolo veio depois. E um outro grupo preferia Cefas, e o quarto grupo que se achava melhor que todo mundo. Ah, não, a gente é de Cristo. Então assim, vocês aí ficam com Paulo, Cefas, Apolo, nós não, nós estamos acima. Augustus Nicodemos vai argumentar lá na frente, quando fala dos espirituais, se refere a esse grupo que achava que era melhor que todo mundo, que não precisava dos pastores. Eles tinham uma relação direta com Cristo, e hoje tem muito disso, são os desigrejados. Eu não preciso de líder, eu não preciso da instituição, eu tenho uma relação direta com Cristo aqui. Isso é uma maneira de se achar melhor que os outros, né? E aí, uma outra interpretação de João Calvino diz o seguinte: é improvável que houvesse alguns partidos ali atacando uns aos outros dentro de Corinto, em relação a Paulo, a Cefas e a Apolo, visto que se achavam limitados em seu ministério por um acordo sagrado. O que Calvino argumenta? Qual é a ideia dele? Calvino diz assim: olha, provavelmente não é literal aqui quando Paulo fala que um grupo fala que é de Cefas, o outro de Apolo, o outro de Paulo, o outro de Cristo. Por quê? Porque geralmente quando você tem uma divisão dentro da igreja, essa divisão ela é instigada pelo líder. Não existe uma divisão onde só um grupo se vincula a um líder e provoca divisão e fica ali disputando um com o outro. Geralmente o líder identifica que tem um grupo mais favorável a ele, e ele então utiliza isso para jogar com o outro líder. Então o que estava acontecendo na igreja de Corinto, na perspectiva de Calvino, é que líderes que não são esses, né, nem os apóstolos e nem Apolo, existiam outros líderes ali que estavam jogando um grupo contra outro. E aí Paulo, para não expor o nome desses líderes, Paulo usa uma ilustração. É como se ele falasse assim: imagina, se um grupo fala que é de Paulo, o outro de Cefas, o outro de Apolo, e um outro fala que é de Cristo. Como pode a igreja de Cristo viver dividida? Então é provável que seja ilustrativo, né? Porque Paulo se dava muito bem com Apolo se dava muito bem com Paulo, que se dava muito bem com Cefas, e havia um acordo sagrado entre eles. Não tinha espaço para alguém tentar dividir a igreja no nome deles, através da figura deles. Então há uma probabilidade também de ser outros líderes e não esses. Ficam aí essas duas possibilidades de interpretação, ou a literal, que Augustus Nicodemos apoia, ou como uma lista ilustrativa, tratando de outros líderes, que Calvino tende a colocar. Mas o que nos chama a atenção também nesse versículo 12 é quando o texto diz que existe um grupo que acha que é de Cristo. O que é que Paulo quis dizer com esse grupo que é de Cristo, separado dos outros três? Kistemacher vai dizer que interpretar isso é mais difícil ainda. Ele vai dizer, tem uma série de perguntas para esse texto. Seria o caso de que os coríntios que não pertenciam a nenhum dos outros grupos formaram um outro partido, chamado Partido de Cristo? É uma possibilidade. Acaso não eram todos esses cristãos seguidores de Cristo? Mas quem está com Paulo, quem fala que é de Cefas, quem fala que é de Apolo, também não é seguidor de Cristo? Ou será que Cristo não se encontra numa categoria diferente das outras três? Uns falam que é de Paulo, Apolo, Cefas, mas presta atenção, Cristo é de outra categoria, é uma outra possibilidade de interpretação. Ou será que foi Paulo que se opôs aos coríntios dizendo, olha, vocês estão divididos entre Paulo, Cefas, Apolo, eu sou de Cristo, eu não estou de... Então assim, todas essas possíveis interpretações dificultam entendermos o meandro, os detalhes desse versículo. Mas tem um princípio, tem uma lição, que não há divergência nela no versículo de número 12. A lição clara havia uma divisão dentro da igreja, estimulada por grupos que estavam tendo brigas entre si. Isso é um fato. E é esse fato que o versículo nos chama a atenção aqui nesse momento. E o verso 13, então, o apóstolo Paulo vai dizer, acaso Cristo está dividido? Tem como a Bíblia dizer uma coisa para você
e o contrário disso para mim? Tem como nós criarmos evangelhos diferentes e sermos uma mesma igreja? Tem como dividir Jesus? Tem como dizer, não, Jesus pensa assim, nesse contexto, mas nesse outro não, Jesus já pensa diferente. Tem como a gente fragmentar o evangelho? Impossível. Por isso Paulo vai dizer, foi por acaso eu, Paulo, crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em meu nome? Paulo está dizendo, é possível dividir Cristo? Não é. Algum de vocês foi batizado em meu nome? O reinado de Cristo, irmãos, é refletido na unidade da igreja. A nossa unidade reflete o reino de Cristo na terra. Só há um Senhor, e no nome de quem todos são batizados. Romanos 14, 9, Paulo diz, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então a igreja tem um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, ele deu a vida pela igreja, ele comprou a igreja, ele morreu pela igreja, ele ressuscitou pela igreja, ele selou a igreja, e ele é o proprietário da igreja. Abaixo dele todos se equivalem, todos se equivalem. Não existe leigo e clero, não existe essa separação. Essa foi uma grande herança da reforma protestante. Todos nós somos sacerdotes, sacerdócio universal. A minha pregação, a minha exposição, ela é tão sagrada quanto a profissão que você exerce. Nós todos fomos chamados para executar o que executamos, e tudo deve ser oferecido como um culto a Deus. É isso que o apóstolo Pedro vai nos ensinar, quando ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Existe um único Senhor, e a esse Senhor toda a glória deve ser dada. Irmãos, quando a gente fala toda glória, significa que fora dele ninguém leva glória, não é isso? Se toda a glória da igreja é para Cristo, sobrou o que para nós? Nada. Se toda a glória é para Cristo, sobrou o que para os pastores da igreja? Nada. Sobrou o que para o conselho? Nada. Para os diáconos? Nada. Para presidente, diretorias de departamentos? Nada. Para líderes de ministério? Nada. Para líder de grupo pequeno? Nada. A glória é só de Cristo, e toda a glória é Ele. Porque nós nos posicionamos como servos, e a igreja estava se dividindo porque um estava achando que era merecedor mais da glória do que o outro. E aí Paulo fala, olha, ainda bem que eu não batizei ninguém aí, viu? Ele começa, o versículo 14, se você se atentar aí para as nuances dessa questão do batismo, é muito interessante, porque Paulo fala, ainda bem que eu não batizei ninguém nessa igreja. Aí parece que ele dá uma paradinha assim, e pensa, e fala, não, eu batizei sim, eu batizei o Crispo e o Gaio, mas também foram só os dois. Aí ele pensa mais um pouquinho e fala, não, tem outro aí que eu batizei, que é os da casa de Estéfanas, mas também não batizei mais ninguém. Batizei só esses, não dá para encher uma mão o número de pessoas que eu batizei, porque senão vocês poderiam falar que eram melhores porque pertenciam ao grupo dos que Paulo havia batizado. Mestres dentro da igreja ali estavam provavelmente em Corinto atraindo as pessoas para os seus grupos através do batismo. Paulo usa esse recurso da ironia para dizer que não os batizou, porque Deus o enviou para pregar o Evangelho. Ele não foi chamado para batizar, ele foi chamado para pregar o Evangelho. E o texto termina, irmãos, com uma lição desafiadora, porque ele fala que Jesus o chamou para pregar o Evangelho não com sabedoria humana, para que não se anulasse a cruz de Cristo. O que Paulo quer dizer aqui? Nós, como expositores do Evangelho, e quando eu digo nós, claro, estou me referindo aos que pregam, mas também a todos vocês que de alguma forma proclamam o Evangelho, nós temos que tomar muito cuidado, porque os recursos da oratória, os recursos da eloquência,
os recursos que nós temos no estudo da palavra para expô-la. Tudo isso pode chamar mais a atenção do que a mensagem que está sendo dita. Paulo vivia, ele sabia, conhecia o contexto grego. Corinto era a segunda cidade mais influenciada pela cultura grega, pela filosofia. Vinha Atenas, depois Corinto. As pessoas gostavam da oratória dos grandes expositores. As pessoas abriam seus corações para que aqueles oradores eloquentes tratassem das suas emoções, as conduzissem para todos os lados, porque essa é a capacidade que muitos oradores têm, de levar o auditório, de levar o público a navegar em emoções, às vezes não tão utilizadas por meio da manipulação. Pregadores eloquentes que fazem a multidão chorar, fazem a multidão sorrir. Se colocar um fundo musical então. Paulo está dizendo, eu não uso esses recursos para que não anule a mensagem da cruz. Nós temos um desafio aqui, irmãos. O desafio é, todo culto que você vem, você precisa sair convencido de que Cristo falou ao seu coração, independente de quem pregou. O que tem que sair daqui, na sua alma, é a mensagem da cruz, e não a capacidade de eloquência, não a capacidade de convencimento, e não a dedicação de nós pregadores. Tudo isso tem a sua importância, mas se nós nos orgulhamos disso, perde completamente o efeito da pregação. A palavra de Deus deve ser enaltecida. É por isso, uma das razões do púlpito estar no centro da igreja, ou quase no centro, do púlpito estar um pouco mais elevado, não é para que o pastor apareça, é para que a palavra apareça. Olhe sempre para a palavra, independente da eloquência. Paulo diz que ele não usou esse recurso tão explorado pelos filósofos gregos para que a cruz de Cristo não fosse anulada. E aí, meus irmãos, eu quero concluir dizendo para você que a igreja precisa se manter em unidade. Nossa igreja é uma igreja que se mantém em unidade, pelo menos até onde nós sabemos. Essa unidade precisa ser mantida, mas não a qualquer custo. Não a qualquer custo. Os pecados precisam ser tratados. E se você está tendo dificuldade de tratar pecados pessoais e está insistindo nesses pecados, procure ajuda. Procure os seus líderes. Nós não podemos ter unidade numa vida voltada contra Cristo, dando as costas para Cristo. A nossa unidade precisa ser em Cristo, para que o testemunho do Senhor aconteça na nossa vida, na sociedade que nós estamos inseridos nela. Precisamos ouvir do Evangelho, precisamos absorver o Evangelho e viver o Evangelho. Esse é o convite da unidade, servindo ao cabeça que é Jesus. A igreja tem que se manter em unidade, e para isso, Cristo tem que ser o seu foco. O único foco da igreja da Gávea tem que ser Jesus. Quando você vê qualquer coisa acontecendo, desfocando do que é central, trate disso, na sua vida, na vida das pessoas que te cercam e na vida da comunidade de maneira geral. Que Deus nos ajude a viver em unidade, tendo Jesus como cabeça, o Senhor e o dono da igreja. Amém? Vamos orar? Querido Deus, aqui estamos nós, expondo, Deus, os nossos corações, expondo as nossas mentes para serem tratados pelo Senhor. É muito fácil, Deus, pecar, é muito fácil se perder na periferia, com coisas menos importantes.
É muito fácil, Senhor, nós vivermos uma vida centrada em nós mesmos. É muito fácil acostumar com os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Ensina a igreja da Gávea, Deus, a ser a cada dia mais uma igreja unida, mas não unida a qualquer custo, não unida escondendo as suas distorções, mas uma igreja unida, Deus, tratando de tudo aquilo que nos impede de seguir e de amar a Jesus sobre todas as coisas. Mantenha-nos, Deus, como líderes desta igreja, unidos. Mantenha-nos, ó Deus, como membros unidos, para que o Teu nome seja sempre glorificado através do Teu corpo aqui representado. Que possamos, Senhor, viver para a Tua honra e para a Tua glória todos os dias da nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.